E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo, nós vamos responder a seguinte pergunta: como calcular uma potência com base decimal e expoente negativo? Mas antes de respondê-la, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui semanalmente. Então vamos agora responder a esta pergunta resolvendo 3 exemplos diferentes. Para compreendermos como nós podemos calcular uma potência com base decimal e expoente negativo, nós vamos calcular esses 3 exemplos. Aqui no primeiro exemplo nós temos 1 inteiro e 27 centésimos elevado a menos 1. No segundo exemplo nós temos 1 inteiro e 3 décimos elevado a menos 2. E no terceiro exemplo nós temos 9 décimos elevado a menos 3. E para calcular essas potências, ou seja, para calcular uma potência com base decimal e expoente negativo, que são esses 3 casos que nós temos aqui, a primeira coisa que nós podemos fazer é reescrever a base da potência na forma de fração, lembrando que ela está na forma de número decimal, e nós vamos reescrevê-la na forma de fração, e uma vez que nós fizermos isso, basta inverter a fração para que o expoente passe a ser positivo. E por fim, nós calculamos a potência com expoente positivo. E para que a gente compreenda melhor essa regra, nós vamos calcular esses 3 exemplos. Então aqui no primeiro nós temos 1 inteiro e 27 centésimos elevado a menos 1. Então, o primeiro passo é reescrever essa base, que está na forma decimal, na forma de uma fração. E para fazer isso, nós temos que considerar que existem 2 casas decimais aqui após a vírgula. Isso quer dizer que no numerador nós teremos 127 e no denominador essas 2 casas decimais são descritas como 2 zeros após o número 1, ou seja, nós temos 127 centésimos. Para mais detalhes sobre como escrever um número decimal na forma de fração, eu vou deixar aqui um link de um vídeo no qual eu explico especificamente esse conteúdo. E o que nós fizemos aqui foi apenas reescrever um número decimal na forma de fração para que assim a gente possa calcular essa potência. E aqui nós temos uma fração elevada a um expoente negativo. Quando isso acontece, para que a gente possa calcular essa potência, o expoente precisa ficar positivo. E com esse objetivo, nós temos que inverter a fração. E ao inverter a fração, nós teremos 100 127 avos. E o expoente, que era menos 1, vai passar a ser 1. Isso significa que nós vamos repetir essa base uma vez. Ou seja, nós temos 100 127 avos elevado à primeira potência, que é igual a 100 127 avos. Isso quer dizer que 1 inteiro e 27 centésimos elevado a menos 1 é igual a 100 127 avos. Agora, no segundo exemplo, nós temos 1 inteiro e 3 décimos elevado a menos 2. E lembrando que o primeiro passo para calcular uma potência que tem base decimal a um expoente negativo é reescrever essa base que está na forma decimal na forma de uma fração. E aqui, como nós temos 1 inteiro e 3 décimos, aqui nós temos uma casa à direita da vírgula. Isso quer dizer que nós teremos um denominador igual a 10, o 1 seguido de 1 zero apenas. E o nosso numerador é igual a 13, portanto nós temos 13 décimos. E 13 décimos está sendo elevado a menos 2. Para que esse expoente deixe de ser negativo, nós temos que inverter essa fração. E assim nós teremos 10 13avos elevado ao quadrado, porque ao inverter a fração, o sinal do expoente vai mudar. E 10 13avos elevado ao quadrado é uma potência na qual nós temos que calcular 10 13avos vezes 10 13avos. E esse fator se repete 2 vezes porque o expoente é igual a 2. E para calcular essa potência, basta multiplicar 10 vezes 10, que é igual a 100, e 13 vezes 13, que é igual a 169. Portanto, 1 inteiro e 3 décimos elevado a menos 2 é igual a 100 169 avos. Agora, indo para o nosso último exemplo, nós temos 9 décimos elevado a menos 3. E lembrando, nós temos aqui uma base que é um número decimal, e nós vamos reescrever essa base na forma de uma fração. E nós teríamos a fração 9 décimos elevado a menos 3. E agora, nesse ponto, nós temos que pensar aqui no expoente, que é negativo. E para que ele fique positivo, nós temos que inverter essa fração. E de 9 décimos, nós teremos 10 nonos elevado ao cubo. E o expoente passou a ser 3, porque nós invertemos a fração, e o sinal do expoente vai mudar quando isso acontece. Portanto, nós temos que calcular 10 nonos multiplicado por 10 nonos multiplicado novamente por 10 nonos. E para resolver esses produtos, basta multiplicar os numeradores e os denominadores. E nós temos 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000, e 9 vezes 9 vezes 9, que é igual a 729. E ao calcular esses 3 exemplos, nós consideramos essa regra, na qual nós temos que, para calcular uma potência com base decimal e expoente negativo, basta reescrever a base na forma de fração e depois inverter essa base para que o expoente passe a ser positivo. E na sequência é só calcular a potência com esse expoente positivo. E é o que nós fizemos aqui nesses 3 exemplos. E você conseguiu compreender como nós podemos utilizar essa regra para calcular essas potências que têm bases decimais e expoentes negativos?
Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Em todo caso, escreva para mim nos comentários, assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito deste conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui semanalmente. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.